Os trabalhos, chamamos ao palco Dr. Francisco Rota, neurologista e diretor científico da Arela Rio Grande do Sul, falando sobre medicamentos promissores. Muito obrigado. Eu queria iniciar fazendo uma declaração de que nenhum dos estudos clínicos que estão sendo apresentados aqui, eu tenho envolvimento pessoal com eles, assim como nenhum centro no Brasil participa de um desses estudos clínicos. É uma realidade que a gente está tentando mudar, né, colocando mais o Brasil, né, tentando colocar o Brasil nesse circuito, e recentemente um ensaio clínico de um tratamento sintomático para feto pseudobulbar em pacientes com ela, incluiu centros brasileiros, incluiu o nosso centro em Porto Alegre, mas a USP aqui em São Paulo e centros no Rio de Janeiro, no Paraná e no Nordeste. E isso talvez seja o início de trazer mais desses estudos para cá. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Quando a gente fala sobre o futuro, né, e tenta fazer previsões, a gente corre dois riscos. Ou a gente é extremamente genérico, ou então a gente corre o risco de errar. E eu vou tentar não ser tão genérico assim, mas se eu omitir ou deixar de falar sobre algum medicamento que um de vocês considere como sendo promissor, realmente não é uma perseguição pessoal. Gostaria primeiro de revisar um pouco com vocês o longo processo que leva à aprovação de um medicamento para o tratamento de qualquer doença. Essa pirâmide aqui representa o desenvolvimento de uma nova droga, tá? Passando primeiro por estudos pré-clínicos, por estudos moleculares, depois estudos pré-clínicos em animais de experimentação. Esse primeiro processo leva de 7 a 15 anos para ocorrer. Depois estudos fase 1, no qual vai se testar o efeito dessa droga em voluntários sadios. A gente vai querer ver se esse medicamento novo não vai trazer nenhum efeito adverso significativo. Isso se consegue completar, em geral, em 1 ano. Depois estudos fase 2, que se testa a tolerância desse medicamento em pacientes, e aqui já se tenta ter alguma dica se há algum indício de eficácia nesses pacientes. Isso leva ao redor de 2 anos. E estudos fase 3, que são os estudos que realmente vão nos definir se um medicamento tem ou não efeito, eles levam ao redor de 3 a 4 anos para se completar. De cada 10 mil drogas ou medicamentos que são estudados de forma molecular básica, 250 chegam nessa fase pré-clínica, 10 passam pelas fases clínicas 1, 2 e 3 para um ser aprovado. Então a gente vê que isso é um funil bastante apertado e que, além de consumir tempo, consome bastante esperança. Eu vou começar falando sobre o medicamento promissor numa doença que não é esclerose lateral amiotrófica, e sim a doença de Kennedy, que é uma doença do neurônio motor. A doença de Kennedy é uma atrofia bulboespinhal, uma doença genética ligada ao cromossomo X, que é causada por uma expansão de uma poliglutamina no cromossomo X, uma repetição CAG. Essa expansão leva a um acúmulo intracelular de receptor androgênico mutante, e essa mutação no receptor androgênico, inicialmente se imaginava que pudesse ser tratada se dando hormônios androgênicos para esses pacientes. O que se viu é que o uso de hormônios androgênicos piora a doença. Por quê? Porque esse receptor mutante acaba levando a um ganho tóxico de função. Então, a estimulação androgênica acaba sendo tóxica para o paciente. No Simpósio Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica, que foi realizado em Yokohama, no Japão, se apresentaram os primeiros resultados com a leuprorelina, que também é conhecida como leuprolide, que é um agonista LH-RH que reduz os níveis de testosterona circulantes.
reduzindo os níveis de testosterona circulantes, foi observado que ele também reduzia a acumulação desse receptor androgênico mutante. Então, se tentou fazer o contrário. Ao invés de aumentar a testosterona desses pacientes, vamos bloquear a testosterona. Depois desses estudos básicos mostrarem que havia esse efeito do Eleoprolide, ele foi testado num estudo fase 2 em 50 pacientes, foi recentemente publicado no Annals of Neurology, um estudo duplo cego, com uma administração subcutânea desse medicamento, foi estudado durante 48 semanas, depois houve uma extensão aberta desse estudo por um total de 96 semanas, e se viu que, na fase duplo cega, que realmente é o que a gente pode considerar como evidência mais segura de alguma... Primeiro que ele foi bem tolerado, isso foi a primeira resposta. E a segunda, o indício maior de tolerância é que na fase duplo cega houve uma diminuição de disfagia. Se a gente considerar a fase duplo cega junto com a fase aberta, além dessa diminuição da disfagia, houve também uma melhora na progressão da disfunção neurológica medida pela escala ALS-FRS. Tá? Então, parece que essa é uma droga realmente promissora e que está movendo agora para um estudo fase 3. Por que é mais fácil se falar de doença de Kennedy do que esclerose lateral amiotrófica? Porque, como vocês viram em todas as aulas até agora, esclerose lateral amiotrófica a gente não sabe a causa, doença de Kennedy se sabe. Como foi revisado ontem e novamente hoje pelo Dr. Mamed Carvalho, se tem uma série de fatores que agem sobre o neurônio que foi atingido por fatores ambientais associados a uma predisposição individual. A gente sabe que esse neurônio sofre por estresse oxidativo, excitotoxicidade, disfunção mitocondrial, acúmulo de neurofilamentos, inflamação e apoptose. Cada um desses passos, apesar de a gente não saber qual é a causa inicial, cada um desses passos pode ser alvo de algum tratamento novo. E eu vou tentar dividir os medicamentos que a gente vai discutir agora de acordo com o potencial efeito em qualquer um desses pontos. Vou começar assim como na doença de Kennedy, pela única causa que nós conhecemos bem definida de esclerose lateral amiotrófica, que são as formas familiares, na qual a causa é uma doença genética. E dessas, a mais frequente, e a primeira a ser descrita, foi pela mutação da superóxido dismutase 1, que é uma enzima que, nos organismos normais, ela tem a função de eliminar radicais livres, diminuindo a excitotoxicidade. Tendo caracterizado bem essa enzima, foi possível, então, colocar o gene que produz essa proteína em ratos, tendo, então, a possibilidade de se obter um modelo animal teoricamente satisfatório para essa doença, mas que depois nós vamos ver que não é tão satisfatório assim. Uma das críticas que se faz com relação ao uso desse modelo animal é que ele seria uma representação de pacientes com uma doença genética, com a forma familiar, e ainda com uma porcentagem pequena dessa forma familiar. Mas, para quem tem a esclerose lateral amiotrófica por deficiência de SOD1, por mutação da SOD1, pode ser um modelo animal bastante importante. E existem estudos que tentam buscar um tratamento para essa forma específica. Um deles é através do uso de anticorpos contra a SOD1. Assim como a doença de Kennedy, a SOD1 mutante, ela tem um ganho tóxico de função. Então, a simples presença dela é tóxica para o organismo. Não que só a falta da enzima normal seja ruim, não, a presença da enzima anormal é detrimental. Então, se a presença dela anormal é ruim para o organismo, vamos tentar nos livrar dessa enzima. Uma forma de fazer isso é se desenvolvendo anticorpos que se liguem nessa proteína. E colocando, então, esses anticorpos nos ratos que têm essa mutação. Isso pode ser feito por imunização passiva ou por vacinação. Esse aqui é um estudo que mostra 2 grupos de animais camundongos mutantes. Um deles
tratado com controle, outro tratado com anticorpos contra a SOD1 mutante, mostrando que aumenta a sobrevida e aumenta também a função neuromuscular desses ratos. A aplicabilidade disso seria bastante restrita, né? Seria talvez uma solução para pessoas que tenham a forma genética de esclerose lateral amiotrófica baseada na mutação da SOD1. Nós estamos falando de um grupo muito pequeno de pacientes. No entanto, existe a possibilidade disso também ser útil para pacientes com ela esporádica. Por quê? Num estudo se viu que de 10 pacientes com esclerose lateral amiotrófica esporádica, 4 deles tinham uma SOD1 mal formada quando testados com anticorpos. E se a gente testasse por imunoprecipitação, havia 4 em 6. Então, mesmo nos pacientes com a ELA esporádica, existem alterações conformacionais na SOD1 que talvez sejam importantes para o desenvolvimento da doença e talvez possam ser um alvo terapêutico para esses anticorpos. Nós vamos entrar então em medicamentos propriamente ditos, né? O primeiro deles também vai agir nessa mesma via da formação de radicais livres, que é o edaravone. O edaravone é um medicamento que não é um medicamento novo, ele já é utilizado no Japão há algum tempo como um neuroprotetor para doenças cerebrovasculares, ele é de uso endovenoso, e no Japão foi feito um ensaio clínico onde 49 pacientes foram estudados com infusões periódicas do edaravone. Desses 49 pacientes, 22 foram seguidos por mais de 3 anos. E nesses 22 é que aparentemente houve algum efeito. Desses 22, 9 recebiam o medicamento e 13 não. E houve uma tendência a uma redução no efeito, na progressão da doença em pacientes que sobreviveram, então usaram o medicamento por mais de 3 anos. Isso é um estudo fase 2, mostrou que o medicamento é bem tolerado, ele não causa dano aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica e que talvez tenha algum efeito, o que é o suficiente para mover esse estudo agora para uma fase 3, que é o que a gente deve esperar em breve. Excitotoxicidade, nós tivemos ontem o prazer de ouvir o Dr. Walter Bradley falar sobre a hipótese do BMAA, né, com o consumo de morcegos. Eu fiquei muito contente de saber que não são só os morcegos, também o consumo de carne de porco e carne de caça tem o mesmo efeito de concentrar o BMAA. Aqui é um gráfico que mostra que praticamente a extinção dos morcegos na ilha de Guam pelo consumo exagerado pela população coincide com uma queda posterior na incidência de esclerose lateral amiotrófica na ilha. Então, realmente, existem evidências importantes que o BMA e ou outros aminoácidos excitatórios sejam importantes fisiopatologicamente nessa doença. A gente sabe que o transportador de aminoácido excitatório tipo 2, ele está reduzido em pacientes, no tecido nervoso de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, especialmente ao redor, nos astrócitos que circundam as células piramidais, que são as células motoras. Isso é um alvo interessante para 2 tipos de abordagem. Uma delas é tentar fazer com que esses aminoácidos excitatórios não entrem tanto em contato com os seus receptores, bloqueando a liberação ou bloqueando o receptor, ou então, talvez até aumentando o número de receptores. E esse aqui é um estudo que olhou a terapia celular, a terapia com células-tronco por um outro lado. Ao invés de tentar se repor a população neuronal, o que, pensando nas ramificações que o neurônio tem que atingir e a dificuldade desse neurônio se estabelecer numa área do cérebro que já está sendo inóspita para o neurônio residente nela, eles tentaram, em vez de repor
neurônios, vamos tentar repor astrócitos. E astrócitos que não tenham uma deficiência no EAT2. E se viu que em animais de experimentação, então aqui nós estamos falando de estudos ainda em fase pré-clínica, houve uma melhora na função neurológica e na sobrevida desses animais quando tratados com células-tronco geradoras de astrócitos. Outros 2 medicamentos que também agem tentando diminuir a função excitatória, citotóxica, um deles é o telampanel. O telampanel é um antagonista do receptor AMPA, que está em estudos fase 2, que devem ser terminados no ano que vem. E a memantina, que nós tivemos a oportunidade de ouvir da pessoa que foi o coordenador desse estudo, que se encerrou no final de 2008, que também é um receptor, um antagonista do receptor excitotóxico, não do AMPA, mas do NMDA, que foi concluído agora, segundo a comunicação pessoal do Dr. Mamed Carvalho, não teve efeitos significativos. Só para trazer um estudo realizado aqui no Brasil, esse é um estudo ainda em fase pré-animal de experimentação, ainda na caracterização da molécula, um trabalho que mostra o efeito neuroprotetor do veneno da aranha, certo? Que teria uma ação de aumento da atividade do EAT2. Então, via aumento da atividade EAT2, esse veneno da aranha teria um efeito neuroprotetor. Isso, in vitro, tem um funcionamento importante. A gente aguarda para ver em modelos animais como seria essa resposta. Uma outra, como foi mencionado, um outro passo importante no desenvolvimento da doença é a disfunção mitocondrial. A disfunção mitocondrial, ela se relaciona muito com a excitotoxicidade e com a geração de radicais livres. Se nós não temos uma cadeia respiratória adequada por disfunção mitocondrial, se cria mais radicais livres no sistema nervoso e essa geração de radicais livres leva à excitotoxicidade. Por sua vez, a geração de radicais livres também gera mais disfunção mitocondrial, a excitotoxicidade, por sua vez, da mesma forma. Uma das formas que se tentou reverter essa disfunção mitocondrial foi através do uso de carbonato de lítio. Acho que todos estão familiarizados com esse estudo, que foi publicado ano passado por Fornai, na Itália, no qual ele acompanhou 44 pacientes, 16 deles em uso de riluzol mais carbonato de lítio, e 28 usando somente riluzol, fez um segmento por 15 meses de forma simples cega, não era um estudo duplo cego. Esses gráficos de Fornai são bastante impressionantes, Ele mostra que houve uma diminuição na progressão funcional da doença, seja pela escala de Norris, seja pela ALS-FRS, seja pela capacidade vital forçada, mas o mais importante é que nenhum dos pacientes dele, ao longo desses 15 meses, estavam usando lítio, vieram a falecer de esclerose lateral. Isso levantou bastante questionamentos com relação a um efeito tão dramático de um medicamento para a esclerose lateral, e uma série de outros trabalhos estão sendo feitos agora, estudos fase 3, melhor controlados e duplos cegos, para tentar replicar esse efeito. Mas um dado preliminar que nós temos é da comunidade da internet Patients Like Me. Patients Like Me é uma comunidade virtual que congrega ao redor de 1.500 pacientes, se comunicam pela internet e atualizam perfis com informações clínicas que vão desde capacidade vital forçada pela espirometria até uma autoaplicável escala ALS-FRS. Esse grupo apresentou um trabalho no último congresso, no último simpósio internacional de ELA. Esse trabalho, um dos autores é um paciente, Humberto Macedo, do Distrito Federal aqui do Brasil, que foi um dos idealizadores desse trabalho através da Patients Like Me. Nesse trabalho, atualmente, isso aqui são dados que são
já foram atualizados através do site recentemente, então não são os números que eles apresentaram, mas eles tiveram 383 pacientes usando lítio e se utilizou a escala ALS-APRS auto-aplicada pelo paciente. Esse aqui, obviamente, não dá para a gente tentar esmiuçar esse gráfico de uma forma mais estatística, mas o que dá para a gente tentar ver, essa aqui é a linha onde os pacientes começam a usar lítio. E essa aqui é a escala deles antes do lítio e aqui depois. Nos parece, e não, é muito difícil dar um tratamento estatístico adequado a esses dados, uma vez que são dados bastante soltos, mas nos parece que visualmente não houve, pelo menos, nenhum efeito dramático do início de lítio nesses pacientes. Essa foi a própria conclusão do grupo. O mais importante ainda é que 33 óbitos já ocorreram com esses pacientes usando lítio. Então, aquela ideia de que no estudo italiano não havia nenhum óbito em 15 meses, provavelmente é muito mais uma questão de casualidade. Um outro mecanismo que foi falado em relação à fisiopatologia da esclerose lateral amiotrófica nesse final de semana foi o acúmulo de neurofilamentos, seja por corpos de inclusão intranucleares ou por corpos de inclusão axonais. Existe um medicamento chamado arimoclomol que tem o efeito de reduzir o acúmulo de proteínas intracelulares em ratos. Se nós pegarmos ratos antes deles desenvolverem a doença, ou logo no início da doença, ele é capaz de aumentar a sobrevida desses ratos com a mutação SOD1. Um estudo realizado recentemente, fase 1-2, com 84 pacientes. Esse fase 1-2 significa que era um estudo pequeno para testar tolerabilidade, mas não mais com indivíduos normais. Já foi realizado com pacientes. E esse estudo mostrou que houve uma boa tolerabilidade desse medicamento, apesar de não ter havido nenhum efeito terapêutico significativo, mas a gente tem que considerar que o número era muito pequeno. E o objetivo não era ver eficácia, o objetivo era ver tolerabilidade. Agora, nós temos um estudo fase 2, 3, que envolve um número maior de pacientes, que deve se desenrolar até 2012. Fatores imunológicos são importantes na esclerose lateral amiotrófica. Há uma grande discussão de quanto disso é primário e quanto disso é secundário à perda neuronal, mas parece que desde o início, isso aqui são marcadores inflamatórios em microglia, desde as fases mais iniciais da doença, já existe uma ativação de microglia nesses pacientes. Uma das formas que se tentou bloquear esses mecanismos inflamatórios foi através do uso de tamoxifeno, apesar de que não foi um estudo desenhado para isso. A descoberta do tamoxifeno, como muitas coisas são, foi muito mais por casualidade, né? O Dr. Benjamin Brooks observou que uma paciente dele que tinha esclerose lateral amiotrófica e tinha também câncer de mama, experimentou uma diminuição na progressão de sua doença com o uso de tamoxifeno. E resolveu fazer um estudo com 60 pacientes. Esses 60 pacientes foram divididos em uma dose irrisória de tamoxifeno, era 10 mg por semana, uma dose baixa, 10 mg por dia, e duas doses mais altas, 20 ou 40 por dia. O que ele observou é que se a gente juntar o grupo 3 e 4, isso é, com as doses mais altas, e comparar com o grupo 1 e 2 com as doses mais baixas, houve um aumento de sobrevida em 2 anos de 48% para 73%. Metodologicamente, esse é um estudo que está muito longe de ser adequado, né? É um estudo que não era um estudo comparado contra placebo, apesar de ser um estudo cego. Ele utilizava uma dose baixa como comparação, né? E tem várias críticas que podem ser feitas quanto a isso, mas nesse momento existem estudos fase 3, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, tentando comprovar esse efeito. A gente aguarda com ansiedade esses estudos. Fatores neurotróficos, né, também foram mencionados como importantes no desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica. Isso, para mim, me parece um pouco déjà vu, porque quando eu iniciei a trabalhar com esclerose lateral amiotrófica, tive a felicidade de fazer isso com o Dr. Walter Bradley, toda a linha de pesquisa clínica que se tinha no laboratório era em
fatores neurotrópicos. A gente trabalhou com o CNTF, com o GDNF, com o BDNF. E nenhuma dessas moléculas realmente provou um efeito clínico significativo. Mas existem fatores neurotrópicos distintos que não tinham sido testados naquela época, e esse é o trabalho do Dr. Peter Carmeliet, que nos brindou com a sua excelente apresentação e que traz de volta a esperança de que os fatores neurotrópicos, ou fatores de crescimento em geral, já que esse é um fator angiogênico / neurotrófico, talvez possam ser a solução. Agora, a gente ainda está em fases pré-clínicas, né, como ele mesmo descreveu, e aguardamos com ansiedade a entrada do VEGF ou VEGF-B em estudos clínicos. Em estudo clínico se tem o TRO 19622, que não é exatamente um fator neurotrófico primário, ele é um agonista de receptores neurotróficos, que então pode ser usado por via oral ao invés de ser injetado. O que se viu é que em estudos pré-clínicos ele aumenta a sobrevida e mantém a força de ratos com a mutação SOD1. Já foi feito um estudo fase 1 em voluntários sadios, foi bem tolerado e agora é uma droga que está se movendo para estudos fase 2. Perspectivas, né? Eu acho que sempre nos perguntam qual é que vai ser a nova droga e qual a droga que vai ser a solução para a esclerose lateral amiotrófica. Eu acho que nós não vamos ter solução numa droga só. Sabendo dessa complexidade de mecanismos que interagem na fisiopatologia dessa doença, eu imagino que a solução vai estar nos tratamentos combinados. Provavelmente daqui a 10 anos, 10, 15, 20 anos, a gente vai ter não uma, mas 3, 4, 5 medicamentos diferentes, e que a combinação deles talvez não seja a mesma para cada paciente, mas que seja individualizada, assim como a gente trata hoje infecções pelo vírus da AIDS, e assim como se trata hoje a terapia antineoplásica para tumores. Isso aqui é só um exemplo para ilustrar isso, né, mostrando que em em ratos que usavam tanto riluzol quanto rasagilina, o efeito da combinação desses dois medicamentos era maior do que o efeito de qualquer um deles isoladamente. Então, isso aqui foi testado já em pacientes, né? É um estudo pequeno, fase 1, 2, em 13 pacientes, onde rasagilina foi usada em combinação com o riluzol. Tá? Não foi comparado com um grupo placebo, foi comparado com um controle histórico de um banco de dados, mas a gente sabe que pacientes com esclerose lateral amiotrófica tendem a ter uma progressão da escala ALS e FRS de 1 ponto ao mês. Isso em média, é mais ou menos constante. E pacientes que foram tratados com rasagilina, além de riluzol, tiveram uma redução de 0,68 pontos ao mês. Então, pelo menos é algo promissor, eu acho que deve ser confirmado e deve ser movido para estudos fase 2 propriamente ditos e depois estudos fase 3. Foi comentado também a dificuldade de se extrapolar dados do modelo animal do camundongo com a mutação G93A para ela humana. Por quê? Primeiro que, apesar dos ratos, do modelo animal no camundongos, desenvolver uma doença do neuromotor, eles não desenvolvem esclerose lateral amiotrófica. A doença que eles desenvolvem é um pouco diferente. São ratos que eles têm um envolvimento de neurônio motor inferior, quase exclusivamente, e predominantemente para paresia. Eles têm envolvimento de membros inferiores e muito menos membros superiores. E um envolvimento respiratório muito leve. A causa de morte desses ratos, em geral, é desnutrição por uma incapacidade de se alimentar. Então, não se sabe se isso é aplicável a ela humana, muito menos a ela esporádica, que não é por mutação da SOD1. E talvez a gente esteja em busca de modelos animais melhores, e a existência de modelos como a mutação da TDP43 pode ser uma nova ferramenta a ser utilizada. Ainda não se tem tanta experiência com esses modelos, não se tem tanta padronização para substituir de uma vez por todas, mas eu acho que com o tempo isso é algo que vai acontecer.
Terminando, eu gostaria de agradecer à Fundação Instituto Paulo Gontijo, gostaria de agradecer à Abrela, gostaria de agradecer à Aliança Internacional. Lembrar a todos que amanhã é o dia de divulgação da esclerose lateral amiotrófica, né, o dia de awareness que essa doença existe. E aqui tem algumas sugestões que cada um de nós pode fazer para tornar essa doença um pouco mais conhecida. Nem que a gente pegue e fale para 10 pessoas que a gente conhece que existe essa doença. Acho que só o fato de se falar sobre ela já aumenta as possibilidades de um dia chegarmos num tratamento eficaz ou numa cura. Eu acredito que isso é possível. Eu acredito que com todo mundo e todos os organismos trabalhando junto, isso se torna mais provável, mas vocês vão dizer que eu também sou uma pessoa muito crédula. Eu acredito, esse aqui não é o presidente Obama, esse é Tyson, atacante do Internacional, e eu acredito que no dia 1º nós vamos ter sucesso. Muito obrigado. Ontem tivemos um rubro-negro colocando a camisa do Flamengo no Cristo Redentor. Vamos lá. Bem, nós nesse momento encerramos as apresentações aqui da parte da manhã, no nosso 8º Simpósio Brasileiro de ELA-DNM, informando que a seguir nos deslocaremos para o restaurante, onde ocorre lá a sessão de pôsteres, logo após o almoço, e também simultaneamente ocorrem apresentações das áreas de psicologia, nutrição e medicina tradicional chinesa. Então, convidamos todos para que se dirijam, neste momento, ao restaurante, onde teremos lá a sessão de pôsteres, o almoço, e às 14 horas retornamos para este Salão Nobre. Muito obrigado a todos.